mais uma aulinha de química, mais um conteúdo de extrema importância. Hoje nós vamos falar de isomeria espacial. Isomeria espacial 1. Por quê? Professor, porque vai ter o 2. Não, vai ter o 2, mas por quê? Porque a gente tem dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a ótica. Eu fiz uma aula só para geométrica, porque ela já vai ficar extensa. E depois a gente faz uma outra aula para ótica, que aí também é extensa, as aulas não ficam tão compridas, ruins de vocês acompanharem. Beleza? Tranquilo? Bora lá? Então, relembrando, o que é isomeria, tá? Mesmo que você não tenha visto a minha videoaula sobre isomeria plana, tá aí, ó. Fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular. Professor, qual que é a fórmula molecular? E eu já estou falando. Não perde a minha aula até o final. O último slide é sensacional e importantíssimo para o seu vestibular, tá? Mas a fórmula molecular é aquela que apresenta os átomos de determinados elementos e a quantidade. Então, monóxido de carbono, fórmula molecular, CO. Dióxido de carbono, fórmula molecular, CO2. Eu falei, quais são os participantes? Eu falei, a quantidade, tá? Porém, eles têm diferentes fórmulas estruturais. E as fórmulas estruturais são diversas. Eu tenho diversas fórmulas estruturais. E é isso que a gente vai ver no último slide, lá no finalzinho. Então, me acompanha aí, tudo bem? Tipos de isomeria. Olha lá, na última aula a gente viu a isomeria do tipo plano ou constitucional, que era função, cadeia, posição, tautomeria. Eu coloquei uma observação que era a metameria. Perfeito? Hoje nós vamos trabalhar com a espacial. E aí são dois tipos, mas hoje em específico só geométrica ou cis-trans. São os dois nomes possíveis para essa isomeria, tá? Isomeria cis-trans. Bora lá. Isomeria espacial. Por que ganha esse nome? Porque a gente precisa da fórmula estrutural espacial para verificar o seguinte, gente. Como que essa molécula está distribuída no espaço, tá? Vejam o seguinte, eu peguei essas duas imagens, eu acho imagens lindas, tá? O que acontece? Aqui, ó, vejam que eu tenho o dicloreteno, 2 dicloreteno, tá? Eu tenho 2 cloros nos carbonos e eles estão com ligação dupla. Levando em consideração a geometria dessa molécula, tá vendo esse carbono? Carbono seria tetraédrico. Mas como ele faz uma dupla ligação com outro carbono, a geometria aqui é trigonal plana. Ó, aqui, ó, se vocês olharem, ó, reto, 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 formou um Y, tá? Ó, aqui formou um Yzinho, trigonal plana, ou é a imagem do carro Mercedes, tá? Vejam o seguinte, o plano do carbono está representado aqui, ó. Fora do plano onde estão os carbonos, nós temos os cloros para cima e os hidrogênios para baixo. Então, eles estão fora do plano, tá? Beleza? Aqui, no caso, a gente mudou o quê? Mudou a posição do carbono e do cloro e do hidrogênio de um carbono. Como assim? Antes o cloro estava para cima e o hidrogênio para baixo. Agora eu coloquei o hidrogênio para cima, o cloro para baixo. O que a gente observa? Que os cloros não estão do mesmo lado, não estão no mesmo plano. Eles estão em lados opostos. Tudo bem? Quando eles estiverem do mesmo lado, a gente chama de cis. Quando lados opostos, trans. Mas mais importante do que isso, ó, mudei o lado do cloro, é a mesma fórmula molecular, é a mesma fórmula estrutural plana. O que muda é a fórmula estrutural espacial. Ó, esse aqui, com os 2 cloros do mesmo lado, é uma estrutura polar. É uma molécula polar, temperatura de ebulição 60 graus Celsius, aproximadamente, 60,3. E
Já na outra molécula, a gente tem os cloros em lados opostos. Isso faz com que ocorra uma ocorra os vetores vão se anular, tá? O vetor do cloro para baixo, o vetor do cloro para cima, eles vão se anular. Quando eu tenho um vetor resultante igual a zero, o que ocorre? Eu tenho uma molécula apolar. Muda até a solubilidade também. Moléculas polares, eu posso solubilizar em água. Moléculas apolares, eu vou solubilizar em compostos orgânicos apolares. Beleza? Como o caso de óleos. É um exemplo. Tá? Então, vejam, eu mudei o lado do cloro, eu mudei uma estruturazinha simples. Eu já mudo polaridade, solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. E interações moleculares também, né? Porque moléculas polares, nesse caso, vai ser dipolo-dipolo. Moléculas apolares, eu vou trabalhar com dipolo induzido, tá? Galera, aqui também a gente pode ver, por exemplo, que a posição de um substituinte, ó, tem os dois carbonos aqui, né? Ó. Antes ele estava para cá, o C-OH, a carboxila. Se eu trocar ele de posição com o hidrogênio, tá vendo? O que vai acontecer? As carboxilas vão ficar muito próximas. Formam até substâncias diferentes. Forma até uma função orgânica diferente, que é o anidrido. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, perfeito. Temos que tomar muito cuidado com a posição desses substituintes. Perfeito? Bora lá. Então, especificamente falando da isomeria geométrica, que é um tipo da isomeria espacial, ela pode ser chamada de geométrica ou cis-trans, tá? Qual que é a obrigatoriedade, qual é a característica que tem que ter uma molécula para eu classificar como cis-trans? Primeira, ela tem que ter dupla ligação ou ser uma cadeia cíclica fechada. Essa é a primeira, tá? Tendo dupla ligação ou sendo cíclica, a gente vai comparar dois carbonos diferentes. Vejam o seguinte, eles têm radicais diferentes. Então aqui poderia ser um H, poderia ser um Cl, poderia ser um metil e aqui poderia ser um etil. O importante é que, olhando para um único carbono, um único lado, esses dois radicais têm que ser diferentes. Os dois não podem ser hidrogênio, tem que ser diferente. Ele até pode ser igual a R3. R1 e R3 podem ser iguais. R1 e R4 podem ser iguais. O que não pode é os radicais, os substituintes do mesmo carbono serem iguais. Então, ó, R1 e R2 tem que ser diferente, R3 e R4 tem que ser diferente. Além disso, ter dupla e ser cíclica. Tudo bem? Perfeito? Beleza? As outras observações a gente já conversou. E aqui eu coloquei uma estrutura, ou um esquema importante para a gente lembrar. Eu posso trabalhar com duas nomenclaturas, tá? Cis-trans ou em alemão, e me desculpe a pronúncia, né? Zusammen ou entgegen, tá? Zusammen é falar que é do mesmo lado, ou juntos, né? A tradução do Zusammen em alemão para o português significa juntos. E o entgegen, opostos. Tudo bem? Tudo que for cis ou z, a gente vai começar a chamar de z. Cis ou z, os ligantes estão do mesmo lado. Trans ou e, eles estão em lados opostos. Perfeito? Tranquilo. Então vamos lá. Aqui, galera. Aqui a gente tem o 1 cloro, 2 fluoros, 1 iodo eteno. Vamos ver se tem isomeria geométrica? Se está aqui no meu slide, muito provavelmente tem. Por quê? Olha, primeiro, tem dupla. Certo? Esse carboninho, ele tem ligantes diferentes? Tem. Um é o flúor, o outro é o hidrogênio. Olha também para o outro. Um é o iodo, o outro é o cloro. Então, eles têm ligantes
diferentes. Perfeito. O que a gente observa desse outro lado? Também ligantes diferentes. Professor, primeira pergunta. Por que você circulou o flúor e circulou o cloro, o iodo, perdão, e não o hidrogênio e o cloro? Galera, seguinte, olha só para esse carboninho aqui da esquerda. Entre o hidrogênio e o flúor, quem tem o maior número atômico? Não é massa, é número atômico. O hidrogênio é 1. O flúor é 9. Então a gente leva em consideração quem tem o maior número atômico, que no nosso caso é o flúor. Então ele vai ser a referência. Do outro lado, entre o cloro, que tem 17, e o iodo, que tem 53, a gente vai adotar como referência o iodo. Tudo bem? Estes dois que eu adotei como referência estão do mesmo lado? Sim. Se eles estão do mesmo lado, é o isômero cis ou o isômero Z. E a gente tem que colocar isso no comecinho do nome. Então fica assim, Z, 1 cloro, 2 flúor, 1 iodo eteno. Tá? Já o outro, o F, o flúor e o iodo estão em lados opostos. É o isômero trans. Tudo bem? Perfeito? E sendo trans, a outra nomenclatura é usar em alemão, né? Que é a letra E de Entgegen. Então vai ser assim, E, 1 cloro, 2 flúor, 1 iodo eteno. Eu tenho que colocar na frente, tá? Propriedades totalmente diferentes. Olha aqui para baixo, a gente tem uma molécula cíclica, tá? Que é o ciclo pentano. Perfeito? Certo? 5 carbonos formando um pentano, tá? O que acontece? Ó, esse carbono só tem hidrogênio. Esse carbono só tem hidrogênio. Esse outro da pontinha aqui, só hidrogênio. Vou comparar estes dois aqui de baixo, da base. Por quê? Porque esses dois têm hidrogênio e metil. Hidrogênio e metil. Ele tem dois ligantes diferentes, tá? Os radicais metil dos dois estão do mesmo lado, estão no mesmo plano, tá? Então a gente diz que é o isômero cis 1,2 de metilciclopentano. Já no exemplo da direita, os CH3 estão em lados opostos, tudo bem? Então é 1,2 de trans 1,2 de metilciclopentano. Eles estão em lados opostos, em planos diferentes. Imagina que o carboninho aqui da direita, né? Ele tá como se fosse o pé da mesa, né? Aqui, ó, é o pezinho da mesa. E esse aqui tá para cima, como se fosse uma anteninha. São planos diferentes. Tudo bem? Planos diferentes, trans. Planos iguais, cis. Ou planos diferentes e planos iguais, Z. Perfeito? Mais um. Aqui. Aqui vem aquela observaçãozinha que eu fiz para vocês quanto ao número atômico. Vejam o seguinte, esse carboninho aqui, ele tem hidrogênio e cloro. Qual dos dois eu vou escolher? Quem tem o maior número atômico. Hidrogênio e cloro, maior número atômico é o cloro. Ele vai ser minha referência. E depois, do carbono aqui de baixo, bromo e carbono, né? Vamos levar em consideração o carbono. Quem tem maior número atômico? O bromo, que é 37, perdão. 37. O carbono é 6. Então eu estou levando em consideração o cloro e o bromo. Ué, eles estão em mesmo lado? Não, eles estão em lados opostos. Esse carinha aqui vai ser trans. Aqui o cloro e o bromo estão no mesmo plano? Sim, esse carinha vai ser o cis. Trans ou E, cis ou Z. Olha lá, perfeito? Tá aí. Ele aqui, ó, lados opostos E, mesmo lado Z. Perfeito? Tranquilo? Então, gente, é muito simples observar se é isomeria cis-trans ou isomeria geométrica e a gente verificar a questão do lado dos radicais, dos ligantes. Perfeito?
Agora, galera, vem a principal parte. É um slide que eu diria que você tem que imprimir e colocar aí para o seu estudo, porque ele é muito importante, tá? Então, ó, galera, quando eu tenho CCIOH, eu peguei aqui a fórmula do etanol, tá? Vejam que eu coloquei, eu explicitei, eu mostrei os carboninhos, mas eu não deixei aberta a estrutura com os hidrogênios para cima e para baixo. Como que a gente chama? Fórmula estrutural condensada. O hidrogeninho vem do lado, perfeito? Depois, agora eu abri a estrutura. Eu coloquei os hidrogênios para cima e para baixo. Fórmula estrutural de traços. Tudo bem? Perfeito? Vejam que eu até separei o O e o H, tá? Depois, fórmula estrutural planar. Olha, eu coloco alguns ângulos, tá? Ela não é reta, 90 graus, tá? Eu coloco os hidrogênios explícitos, tá? Então, a fórmula estrutural planar. Agora aqui, fórmula estrutural espacial. E aí eu vou perder um tempinho. Tá vendo aqui, gente, esse risquinho? É uma ligação. Esse triângulo aqui é uma ligação. O que acontece? Toda vez que essa ligação estiver saindo do plano da folha, ele está vindo para a gente, ele está apontando para a gente, está vindo para frente. A gente coloca como uma estrutura toda pintada, tá? Agora, quando ele está tracejado, que nem é o caso desse hidrogênio e hidrogênio de cima, esses hidrogênios estão para o fundo do plano do nosso computador aqui, tá? Então ele está para o fundo. Vocês vão começar a ver muitas estruturas assim. A ligação é a mesma. Eu só estou falando o que está para frente e o que está para trás. É a fórmula estrutural espacial. Depois vem aquela que é um terror para muita gente, que é a fórmula estrutural em bastão. Eu não explicito os carbonos. Eu não mostro os hidrogênios, tirando o hidrogênio do OH, tá? Mas eu sei que em cada ponta aí tem um carbono e seus respectivos hidrogênios. Beleza? Ela é muito utilizada em vestibular. É a fórmula bastão, tá? Fórmula estrutural em bastão, tá? Essa fórmula é uma que você tem que exercitar bastante para perceber o seguinte: nessa ponta tem um carbono e ele só está ligado com outro carbono. Então ele precisa de 3 hidrogênios. Tudo bem? Aqui é um CH3. Esse carbono está formando 2 ligações, tá? Então ele só precisa de mais 2 hidrogênios. Um CH2. Perfeito? E por último, a fórmula molecular do nosso álcool, do nosso etanol, C2H6O. Então, gente, eu estava devendo essas fórmulas. Por favor, anota no seu caderno, faz o comparativo. Desculpa a imagem em baixa resolução desses dois aqui, é porque foi difícil encontrar, mas isto é importantíssimo. Isso vocês vão usar para a vida química inteira de vocês, tá bom? Perfeito? Condensada, traço, planar, espacial, em bastão e molecular. Perfeito? Dúvidas? Sim ou não? Se não tem dúvidas, eu digo o seguinte: curte, dá um like, se inscreve, se liga na química. Um abraço, gente. Tchau, tchau.